Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos abordar, pessoal, esse tópico que se chama gráfico da função quadrática. Então, nós iremos aprender a construir o gráfico de uma função do segundo grau. Tranquilo? Antes disso, pessoal, eu quero trazer essas informações importantes aqui. Vê só. O gráfico de uma função do segundo grau, ela vai ser uma parábola. Tranquilo? Toda função ela tem sua característica no gráfico. Por exemplo, nós vimos na função do primeiro grau que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Foi isso, pessoal. Por sua vez, o gráfico da função quadrática não vai ser uma reta. Vai ser o quê? Vai ser uma parábola. E o que seria essa parábola? Coloquei aqui esses dois exemplos. É como se fosse um V, só que um pouco achatado. Tranquilo, pessoal? Ou um Uzinho, ó. Isso aqui é uma parábola. A parábola da função do segundo grau, ela pode ter concavidade voltada para cima, percebam, essas duas perninhas voltadas para cima, ou voltado para baixo. Ó, isso aqui se chama concavidade. Concavidade voltada para cima, ou concavidade voltada para baixo. Isso aqui é uma parábola. Quando é que ela vai ter concavidade voltada para cima? Quando o coeficiente A ele for maior do que zero. Você vai ter a lei de formação da sua função. Você vai olhar para o coeficiente A. Se ele for maior do que zero, quando você for construir o gráfico dessa função, ela tem que ter concavidade voltada para cima, ou também é chamada de função crescente. Se o coeficiente A da função do segundo grau ele for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, ele vai ter concavidade voltada para baixo, ou também uma função decrescente. Então, quando vocês forem fazer o gráfico da função do segundo grau, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma parábola. Ele pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Função crescente ou função decrescente. Mas como é que nós iremos fazer esse gráfico? Vê só, pessoal. Coloquei aqui um exemplo para nós entendermos melhor. É o seguinte, faça o esboço do gráfico da função f de x igual x ao quadrado mais 1. Então, perceba, nós temos aqui uma função do segundo grau, ou função quadrática. Ele quer que nós façamos o gráfico dessa função. Percebam aqui, pessoal, ó, nessa função, em princípio, né, eu sei que o meu coeficiente A vale quanto? O meu coeficiente A vale 1, não é isso? Se ele vale 1, implica dizer que ele é maior do que zero. Então, quando eu for fazer esse gráfico, ele tem que ser uma parábola cuja concavidade está voltada para cima, ou seja, as perninhas, no modo de dizer, voltada para cima. Mas como é que eu irei traçar essa nossa parábola? Vê só, pessoal. Existem duas formas de fazer um gráfico de uma função de segundo grau. Eu vou explicar a forma mais prática e a forma mais simples de se fazer. Vocês vão utilizar esse recurso aqui, ó, essa tabelinha, tranquilo? Toda vez que você for fazer o gráfico de uma função de segundo grau, você faça essa tabelinha. Essa coluna aqui, ó, você vai utilizar os valores para x, né? Você vai colocar essa coluna, né? Duas colunas. Um valor para x, essa coluna da esquerda, valor para x, e essa da direita, o valor para y. Só o que é que vocês vão fazer? Sempre na coluna de x, vocês vão preencher com esses valores, ó. Sempre não. É suficiente para fazer esse gráfico aqui, ó. Vocês vão colocar de menos 2, presta atenção, menos 1, 0, 1 e 2. Você vai atribuir esses valores para a coluna x. Só para a coluna de x. Você vai colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora, como é que eu faço para saber a minha coluna y? O que é que você vai fazer? Você vai pegar cada ponto e vai calcular a sua imagem para cada um desses valores. Quando você achar o resultado, você vai completando a tabela do y. Como assim? Por exemplo, aqui eu não tenho menos 2. Para eu saber o número que vai ficar aqui, eu tenho que calcular f de menos 2 na minha função. Vamos lá. Por exemplo, eu quero achar esse valor para y, quando o x for menos 2. Aí você vai fazer, ó, f de menos 2 igual... Quem é a função? X ao quadrado mais 1. Igual x ao quadrado mais 1. Então, onde tem x eu coloco menos 2. Irá ficar da seguinte forma.
f de menos 2 vai ser igual a menos 2 ao quadrado mais 1. Tranquilo? F de menos 2 vai ser igual. Todo número elevado ao quadrado vai ser um número positivo. Então, menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. E menos com menos não fica mais, então vai ficar 4 positivo. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, não é isso? Menos 2 ao quadrado é 4 e o mais 1 que está lá. Ó. Logo, f de menos 2 vai ser igual a 4 mais 1 vai ser igual a 5. Então, ó, f de menos 2 é igual a 5. Então, nesse espaço aqui para y, você vai colocar 5. E você vai fazer esse mesmo processo para todos os demais números, até preencher a coluna do y, tranquilo? Então, vamos calcular quem agora? Vamos calcular f de menos 1, que nós já fizemos para menos 2. F de menos 1 vai ser igual a x ao quadrado mais 1, ó, que é a função que ele nos deu aqui, tranquilo? Vai ficar f de menos 1 menos 1 ao quadrado mais 1. F de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado é o próprio 1. 1 mais 1. F de menos 1 vai ser igual a 1 mais 1, que é 2. Ou seja, quando x for menos 1, o nosso y vale 2. Próximo é qual, pessoal? O próximo é 0. Então vai ficar f de 0 vai ser igual a x ao quadrado mais 1. F de 0, onde tem x eu coloco 0. 0 ao quadrado mais 1. F de 0, 0 ao quadrado é o próprio 0, né? Posso simplificar. Quem foi que sobrou aqui? 1. Então, o nosso f de 0 vale 1. Quando x for 0, o y vale 1. Mas aqui abaixo. Vamos fazer agora f de 1. F de 1 vai ser igual a x ao quadrado mais 1. F de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1. Onde tem x, eu vou colocar 1. Tranquilo? F de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado é o próprio 1. 1 mais 1. F de 1, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Então, quando x for 1, o nosso y vale 2. O último ponto é quem, pessoal? F de 2. F de 2 vai ser igual a x ao quadrado mais 1. Onde tem x eu vou colocar 2. F de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado mais 1. F de 2, 2 ao quadrado é 4, né? 4 mais 1. F de 2, 4 mais 1 é igual a 5. Então, F de 2 vale 5. Então, aqui, quando x for 2, o meu y vale 5. Completei a minha tabelinha. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Você vai desenhar o plano cartesiano, que nós aprendemos na aula de função do primeiro grau. Faz o plano cartesiano e coloca todos esses pontos. Perceba, eu tenho 5 pontos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando x for menos 2, y vale 5. Quando x for menos 1, y vale 2. E assim sucessivamente. Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Vamos fazer o nosso plano cartesiano. Percebam que eu coloquei aqui em branco. Faz o seguinte. Plano cartesiano são duas linhas, né? Que se cruzam. É isso, pessoal. Nessa linha horizontal são os valores de x. E na linha vertical os valores de y. Aqui onde ele se cruza, sempre aqui vale quanto? Vale o 0, tanto para x como para y. À direita de 0 eu tenho quem? Eu tenho os números positivos. Eu tenho 1, tenho 2, eu tenho 3, até onde eu quiser escrever. À esquerda do 0 eu tenho os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, sucessivamente. Então é infinito. Quando vocês estiverem fazendo aí, vocês façam com a régua, que fica mais organizado. Mas estou fazendo aqui sem régua. Vamos para y. Acima de 0 eu tenho quem? Os números positivos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, sucessivamente. Abaixo de 0 eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, sucessivamente. Então, temos aqui o nosso plano cartesiano. Essa linha horizontal são os valores para x e a linha, essa linha horizontal para x e a linha vertical para y. Então, vamos lá para a nossa tabela. Olha a tabelinha, pessoal, ó.
Quando x for menos 2, y vale 5. Então, vamos procurar menos 2, ó. Menos 2 para x, onde é isso aqui? Olha ele aqui, ó. Quando x for menos 2, o nosso y vale 5, ó, o 5 lá em cima. Então, você vai interligar esses dois pontos. Quando x for menos 2, o y vale 5. Aí você marca esse ponto, ó. Já marcamos o primeiro ponto. Para o segundo. Quando x for menos 1, y vale 2, ó. X é menos 1 e y é 2, ó. Percebam, x menos 1 e y 2. Aí você vai e interliga esses dois pontos. Próximo ponto. Quando x for 0, y vale 1. Percebam, o 0, ele tanto vale para x como para y, porque ó, ele está no meio, ele está no centro. Então, quando x for 0, y vale 1. Então, você vai marcar aqui, ó, em cima do 1, ó. x0, y1. Então, você vai marcar aqui, ó, em cima desse 1. Quando x for 1, y vale 2. Então, vamos procurar 1 aqui em x, ó. X é 1 e y vale 2. Então, você vai, quando x for 1, o y vale 2. Você vai marcar esse outro ponto. O último ponto. Quando x for 2, o nosso y vale 5. Então, ó, quando x for 2, o y vale 5. De forma similar, você vai e interliga esse ponto. Marcamos todos os pontos, né? Da nossa tabelinha. O que é que nós iremos fazer agora? Vamos ligar eles, pessoal. Percebam. Você vai passar uma linha. Eu mudei de cor para ficar mais destacado. Por esses pontos, ó. Percebam. Olha, pessoal. Isso aqui é uma parábola. Percebam, ó. Você vai ligar. Quando você fizer essa ligação, obrigatoriamente tem que dar uma parábola. Tranquilo? Percebam. As perninhas estão voltadas para cima. Ou seja, concavidade para cima. Essa é uma função crescente. Por quê? Porque o coeficiente A, ele é maior do que 0. Então, isso aqui é uma função crescente. Se fosse menor do que 0, as perninhas seriam voltadas para baixo. Então, quando vocês forem fazer o gráfico, ele obrigatoriamente tem que dar uma parábola. Tranquilo, pessoal? Se não der uma parábola dessa forma, é porque os cálculos estão errados, vocês refazem. Então, é dessa forma que vocês irão fazer o gráfico, pessoal. Você vai ter a função. Faça a tabelinha. Valores da coluna da esquerda, valores de x, valores de y. A coluna de x você já preenche de menos 2 até 2, que é suficiente para você fazer o gráfico. Para você preencher a de y, você vai ter que calcular cada imagem. Você acha o valor, ó, e vai colocando em seu respectivo lugar. Após você preencher a tabela do y, você faz o plano cartesiano, coloca os pontos. Tranquilo, pessoal? Bons estudos e tentem fazer a segunda questão. É dessa forma que vocês irão fazer. Tranquilo? Bons estudos e qualquer dúvida é só chamar.